Meus queridos irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que maravilha, mais um dia, estamos aqui nesse novo dia, com essa nova palavra que Deus manda para nós, da boca de Deus, para nossos ouvidos, para nossos sentidos, para a nossa audição, para a nossa visão, para o nosso entendimento, para o nosso coração, para a nossa alma. Que maravilhas! Então vamos hoje aqui numa passagem mais do que especial. Todas são especiais, né? É o alimento que Deus derrama sobre nós todos os dias. Eu sou muito feliz por isso. E essa palavra de hoje se encontra lá em 2 Reis. Capítulo de Reis, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 17. E vamos entender o que Deus quer dizer nessa nova palavra de hoje. O tema é: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Vamos entender. Quem é Eliseu? Eliseu é um dos profetas, o sucessor de Elias, um dos profetas que Deus levantou nos tempos dos reis, nos tempos onde havia os reis de Israel, para que ajudasse o povo, porque até aquele tempo ainda não tinha vindo Jesus para nós, que é o sumo sacerdote, mas Deus de tempos em tempos levantava um profeta, e Eliseu foi um desses grandes profetas, muito usado por Deus para ajudar a salvar o povo de Israel e trazer as mensagens de Deus para o povo. E nesse momento Israel se encontrava numa situação bastante difícil, porque o rei da Síria, que tinha um exército muitas vezes maior do que o exército de Israel, subjugava Israel. A Síria queria invadir porque queria invadir Israel. Então era um problema muito sério, aqueles rumores de guerra, a pressão com que a situação obrigava eles a estar sempre se protegendo, se cuidando, se guardando, com medo, porque o rei de Israel, o rei da Síria queria invadir Israel. E olha só, o rei da Síria, ele fazia projetos, planos, falava assim: eu vou fazer tal coisa, eu vou invadir Israel por tal lugar. E quando ele ia lá não dava certo. Porque o exército, que os espias deles tinham falado, o exército vai estar lá naquele lugar, tal dia, tal hora. Ele chegava lá, não, o exército foi por outro caminho, por outro lugar. E o rei da Síria estava furioso com isso. E ele imaginava que havia um traidor entre eles. Porque passava-se as mensagens, os planos do rei da Síria para Israel. Mas não era isso que acontecia. Vamos entender então? Que maravilhoso. Deus protegendo. Deus sempre protege, Deus sempre abençoa. Muitas vezes acontece comigo e com vocês também, com certeza, uma situação que vocês iam fazer uma coisa, mas não deu certo, e depois se entendeu, falou: poxa, ainda bem que não deu certo, porque senão eu ia quebrar a cara, né? Muitos relatos de pessoas que foram viajar e perderam o ônibus, perderam o avião, ou aconteceu um problema com o carro e logo à frente aconteceu um acidente, e eles pensaram: poxa, se tivesse dado certo, eu teria sofrido. Então eles entendem agora o porquê que Deus não deixou acontecer, né? Deus é o Deus de livramentos. Que maravilhoso. Protetor, Pai protetor, é o Deus que nós temos. Então voltamos lá. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Mas como assim? O que acontecia? É que o rei da Síria, ele ficava pensando no quarto dele, de noite, fazendo projetos na cabeça dele. E ele sonhava. E quando ele sonhava, é a palavra que diz isso, ele falava, e ele falava, o Espírito de Deus levava o que ele falou até Eliseu. Imagina que um anjo pegava, ouvia o que o rei da Síria estava falando, e ia lá e passava, soprava no ouvido de Eliseu. E Eliseu avisava o rei de Israel, e o rei de Israel escapava das ciladas do rei da Síria, né? Então o rei da Síria estava furioso, pensando que tinha ali um traidor. Mas não. Um dos guardas dele falou isso aí, falou: olha, rei, é o seguinte, a questão aqui não é um traidor, não tem um traidor. É que Eliseu, que é um profeta lá de Israel, ele adivinha os seus sonhos, os seus pensamentos e as coisas que você fala. E ele conta tudo para o rei de Israel, e o rei de Israel se protege. Então por isso que você não consegue pegar ele numa cilada, numa armadilha. Aí o rei da Síria falou assim: ah é? Então vamos fazer o seguinte, me traga esse profeta. Eu quero esse profeta aqui comigo. Nós vamos resolver esse problema agora, né? Ele queria, na verdade, matar Eliseu, né? Ele falou: mata Eliseu, acaba-se os meus problemas, né?
não vai ter ninguém para alertar lá o rei de Israel. E então foi feito esses planos aí. Ele enviou um exército grande, para cercar uma cidade chamada Dotã. Porque Dotã é uma cidade fortalecida, com muros, né? Mas não é uma cidade tão protegida assim. E Eliseu estava ali, nessa cidade. Eliseu estava ali, estava descansando ali naquela cidade. E eis que acordou de manhã, o amigo dele, o ajudante dele, né? O secretário de Eliseu, que se chamava Geazi. Ele saiu da tenda, do lugar que ele estava dormindo. Quando ele olhou, de um lado para o outro, estavam todos cercados por muitos soldados, com cavalos, com carroças de guerra, carruagens de guerra. E ele olhou aquilo lá e falou: meu Deus do céu, estamos cercados. Correu para Eliseu e falou: Eliseu, estamos cercados. O rei da Síria mandou o exército aqui para capturar nós. Estamos cercados. Eliseu olhou para ele e falou assim: olha só, a diferença de um homem de fé e um homem sem fé. Geazi estava desesperado, ele viu a situação e não sabia o que fazer. E ele falou: estamos cercados, o que nós vamos fazer? Eliseu falou assim: ó, não se preocupe, porque maior é o exército que está conosco do que o exército que está com eles. E Eliseu orou para Deus e falou assim: Deus, abre os olhos do meu servo, que era o Geazi. E Deus abriu os olhos de Geazi. Daí Eliseu falou assim: agora olha de novo. Eliseu saiu lá fora, olhou, estava ali sim o exército do rei da Síria, mas por trás do exército do rei da Síria estava um exército de anjos, com espadas desembainhadas saindo fogo flamejantes, com cavalos de fogo. Um exército de anjos, uma visão maravilhosa de Deus, dos céus. E Geazi então entendeu, falou: maior é Deus que está conosco do que qualquer um que esteja com esse rei. O que é esse rei perto do que está conosco? E é essa palavra: o poder de Deus está ao nosso favor, assim como estava com ele. E de repente, trazendo para os dias de hoje, pode ser que você tenha um problema tão sério que você se sinta cercado por esse problema, cercada por esse problema. O problema está te engolindo, está como que um turbilhão de coisas caindo em cima de você e você não tem saída, está encurralado, não tem para onde ir e você está desesperado, desesperada. Mas Deus tem uma coisa muito maior que esse problema, maior que essa dificuldade, um livramento muito maior, muito melhor, muito mais perfeito. Não é nada o problema que você está vivendo, por mais terrível que pareça, seja o que seja um problema familiar, seja um problema da saúde, seja um problema dos seus sentimentos, seja um problema financeiro. Não há problemas qual Deus não pode agir. O exército de Deus é muito maior do que o exército de problemas que nós vivemos. Porque nós estamos sim no mundo de problemas. Todos nós passamos por dificuldades. Mas nós podemos fazer igual Eliseu fez. Clamar a Deus e falar: Senhor, socorre-me nessa hora. Eis que estamos cercados de dificuldades e problemas. E Deus manda um exército de anjos para livrar você e livrar mim. Basta um pensamento de Deus. Deus é o supremo em todas as coisas. Então, quando você tiver um problema, uma dificuldade muito grande, lembre-se dessa passagem. Lembre-se desse período que estava vivendo ali Eliseu e o povo dele. Porque ele clamou e Deus mandou um exército em favor dele. E Deus manda esse exército em favor de você e em favor de mim. De todos nós que clamamos, que verdadeiramente amamos, cremos e obedecemos a Deus. Amém, meus queridos e queridas? Vocês entenderam? Vocês entenderam o tamanho, a dimensão? O quão grande é o nosso Deus, o qual o poder dele não se expressa em problemas, em dificuldades, em solução de problemas. É algo inimaginável, imenso, sem limites. O poder de Deus é ilimitado para você e para mim. E Ele é o nosso Pai. Da mesma forma como que Ele protegeu Eliseu e protegeu o povo naquela época, que estava assim, cercados por um exército muito maior, muito mais numeroso, muito mais poderoso que ele. Da mesma forma como Deus livrou eles, Deus livra você e livra a mim também. É só clamarmos. O segredo está: clama a Deus, fala com Deus, comunica-se com Deus, mostra seu problema para Deus. Expressa seus sentimentos para Deus. Abre seu coração, rasga seu coração para Deus. Explica para Deus. Dobre seus joelhos no seu quarto.
onde não tem ninguém te olhando de preferência, porque você vai ficar mais à vontade. E fala, Deus, me ajuda, me socorre. Olha a minha situação, Senhor. E Deus vai olhar para você e vai se compadecer de você. E à medida que você for fazendo isso, você vai ganhando experiências. Porque se Deus resolveu uma vez, Ele vai resolver 2, e 3, e 5, e todas as situações que você tiver dificuldade. Porque Deus sabe da nossa fragilidade. Deus sabe das nossas limitações. E Ele está conosco como o pai que protege o filho, a filha. Eu quero lembrar, estou lembrando uma passagem que eu vi uma vez, onde um pai estava levando o filho, ou filha, não lembro bem, faz muito tempo, num zoológico, e eis que tinha ali uma mureta, e embaixo tinha um lago com muitos crocodilos, jacaré, crocodilos, enfim, um zoológico, né? E o filho dele, de alguma forma, pulou e caiu no meio desses crocodilos. E o pai, ao ver isso, também pulou em cima dos crocodilos e salvou o filho. Não sei se ele saiu machucado, ou se arranhado, ou mordido pelos crocodilos, mas o que chamou a atenção foi a coragem do pai. O filho caiu no meio dos crocodilos, o pai imediatamente saltou para socorrer o filho, porque ele é o pai, ele não mede dificuldades. E isso eu estou falando de uma pessoa humana como nós, que fazemos qualquer coisa por nossos filhos, nossas filhas, ainda que custe nossas vidas. Nós não pensaríamos 2 vezes para salvar nosso filho, nossa filha, ainda que nos trouxesse muitos prejuízos, muitos danos. Da mesma forma Deus, da mesma forma Deus. A diferença é que Deus é supremo, é imenso, é poderosíssimo e Ele pode todas as coisas. Então, é essa a mensagem de hoje, meus queridos e queridas. Deus, nosso Pai amoroso, que nos ama, quer sim te libertar dessa dificuldade que você vive, ou que todos nós, em algum momento da vida, vivemos. Tá bom? Gostaram? Vamos agradecer a Deus por Ele ser nosso Pai? Vamos agradecer. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Eleve seus pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nosso Jesus e Espírito Santo. Obrigado, Pai, por essa mensagem do dia de hoje, Senhor. Por esse alimento, por esse pão diário que o Senhor nos manda, meu Pai. Por esse maná que o Senhor derrama dos céus para nós, meu Pai. Que nos fortalece, que nos anima, Senhor. Que nos traz, meu Pai, a convicção, Senhor, que o Senhor está verdadeiramente conosco. Que o Senhor mesmo, Deus, de antes, de ontem, de hoje e vai ser eternamente. É o mesmo Deus que atuou na vida de Eliseu lá no passado, é o mesmo que atua nas nossas vidas hoje. É o mesmo que livrou Eliseu e todo o povo, livra nós também nos dias de hoje. Para isso basta que nós clamemos ao Senhor, meu Pai, e cremos, meu Pai, e nos aproximemos, meu Pai, do Senhor por intermédio de Jesus. Obrigado, Deus Altíssimo, por todas as maravilhas, as benevolências desse teu coração tão bondoso, tão nobre para conosco, meu Pai. Somos seres tão pequenos, mas diante do Senhor somos importantes. Amém, queridos? Amém, queridas? Espero que tenha gostado. Não esquece, não vou ficar falando muito, mas não esquece, deixa seu comentário, seu like, se inscreve aí se você não é inscrito, se você está chegando agora nesse canal, divulga. É muito importante que você deixe 2 coisas, principalmente o like e o comentário. Comentário basta um amém, um obrigado, um graças a Deus, qualquer coisa serve. Fazendo isso, o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo interessante e vai divulgar para outras pessoas e o canal vai crescer cada vez mais e mais. Tá bom, meus queridos e queridas? Deus abençoe a cada um de vocês. Um lindo dia. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fica com Deus.